normal porque até para chegar lá. Pois é, engraçado. Olha, eu digo-te uma coisa, eu quando pensei fazer esta live de mulheres, porque eu achei que era assim, olha, e as mulheres, não é? E as mulheres no mercado imobiliário? Mas e as Pensei, mulheres e os homens? Quer dizer, para mim é igual, e outras coisas, outros géneros, claro para que mim está sim, tudo bem, portanto, claro que tudo sim, que sim, porque eu comecei com os homens no mercado sim. imobiliário e depois pensei, tenho que fazer uma live ou várias lives com as mulheres no mercado imobiliário, porque é interessante, são histórias de vida super interessantes, cada uma diferente da outra, experiências Uhum. diferentes, idades diferentes, não é? É. E empresas diferentes e pronto, e daí, claro, o teu nome, lembrei-me logo, Célia, tenho que convidar a Célia. Oh, tão querida. Óbvio, óbvio, não é? És uma referência no mercado imobiliário. Tu já estavas quando eu cheguei, Telma. Eu sei, eu sei. Eu fiz Tu nisso. começaste quando? Em que 2001, ano? 2001. 2001. Em maio de 2001 foi quando eu entrei para a Remax. Uhum. E foi maravilhoso, foi um dos grandes desafios da minha vida. Tu ajudaste a construir o mercado imobiliário em Portugal. Sim, podemos dizer que sim. Claro que sim, claro que sim. Agora és tu que me estás a entrevistar a mim. É uma das especialidades que eu tenho, é virar a coisa ao contrário. Não, sim, claro que eu também, de alguma forma tens razão, porque eu senti essa responsabilidade, obviamente, não é? Porque a Remax, sem dúvida, que foi uma empresa diferente, não havia na altura Claro, claro. empresas como a empresa, como a Uhum. Remax, e foi um grande desafio, bolas, já não foi? Sem dúvida que mudou muita coisa no mercado imobiliário e agora, claro, temos outras Mudou empresas. tudo, eu acho que mudou tudo Mudou mesmo. tudo. Eu costumo dizer que tipo, educou, entre aspas, não é? Os Uhum. compradores, os proprietários e mudou a imagem do consultor imobiliário, que é super Sim. importante. Se bem que ainda temos muito para trabalhar nessa matéria, não é? Ui, Célia, eu acho que é um trabalho inacabado, uma tarefa inacabada. Temos muito. Deixa-me ver, eu não estou a conseguir ver as pessoas. Estão aqui já muitas pessoas na sala. Alguém pode só colocar aqui um comentário, por favor, porque eu não estou a conseguir ver os comentários. Boa noite a todos antes de mais, já estão aqui uma série de pessoas, já temos 15 pessoas na sala. 18 neste momento, mas não consigo ver nenhum comentário. Gabriela Ramos, boa noite. Já houve aqui uma que disse boa noite. Olá, Gabriela, boa noite, bem-vinda Olá. vocês. Olha, eu hoje, com a Melissa, como começámos com as mulheres, eu disse, já tinha começado com a Sandra Branco, mas eu disse-lhe isto dos Uhum. quadros. Então, este é mais um quadro, está aqui atrás de mim, pintado pela minha mãe. E Bem então, bonito, tulipas, não é? Tulipas, adoro. são tulipas, sim, e tem ali uma outra que eu não sei que flor é que é, mas não é aquela, acho que não é uma tulipa. Pode ser E uma aberta. sim, possivelmente. E então eu pensei nos vários quadros que eu trouxe da de casa da minha mãe, que tive que ir buscá-los, disse assim: olha, deixa-me olhar, pá, se ali é este não, este vai ser assim um com algum requinte e simplicidade, tem a ver com ela. E as Obrigada. cores. E então pensei em ti. Olá, Helena, boa noite. Helena Silva, Rita Silva. Já temos 22 pessoas na sala. E a Gabriela está a mandar beijinhos para as duas. Obrigada, Oh, Gabriela. obrigada, querida. Beijinhos. E então pensei, este vai ser hoje para a Célia. É Já temos, lindo. Obrigada. temos aqui o Helder Castanheira também, boa noite. Olá, Helder, boa noite. Já temos 21 pessoas na sala. À Não digas o espera. número, que isso parece pouquíssimo, porque quando Não, eu vejo likes não, tem assim, nada. tipo 1000 e tal, 500, Bom 1500, dia. 2000. Mas isso vai ser depois, porque depois as pessoas vão continuar a ver. Mas sabes que eu achei muita piada quando foi com a Sandra Branco, ela a dizer: olha, não interessa, até podemos ser só as duas. Olha, E de estava repente, perfeito. quando eu disse tens 80 pessoas, e ela, o quê? Foi engraçado. O que é que a Rita Silva diz? Olá, Telma, há muito que não a ouvia também. Beijinhos da Rita Barradas. Rita, Olá, obrigada. Rita. A Helena diz, Helena Silva, olá, Telma e Célia, muito obrigado às duas grandes senhoras do imobiliário, aprendi muito convosco. Tão querida a Oh, Helena. obrigada.
Mas olha, nós aprendemos todos os dias, Claro que todos sim. os dias. O mundo lá fora está em mudança, não é? A cada carro novo que passa, a cada prédio novo que cresce. Se nós achamos que sabemos alguma coisa, estamos enganados. Quer dizer, alguma coisa sabemos, mas nunca sabemos tudo. Pois não, estamos mesmo em constante mutação, não é? Olha, Célia, é assim, eu acho que vamos começar, está bem? Ok. Deixa-me só agradecer às pessoas por mais estarem presentes em mais esta live de Telma Reis Entrevista, com esta grande senhora do mercado imobiliário que é a Célia Aguiar. É um prazer tê-la aqui e teres aceito o meu convite. Muito obrigada, Célia. E hoje vamos conversar contigo. Estás prontinha? Vamos lá. Estás pronta, não é? Sim. Estás Estou sim. pronta, olha, já estou em casa, que é o meu porto seguro, não é? Quando nós estamos em casa, com os pés assentes no chão, estamos bem, portanto, Claro que vamos sim. ter uma conversa amiga e clara. Claro que sim, é como se estivéssemos as duas a conversar. Contudo, aqui o objetivo, não é? E que é maravilhoso estarmos aqui as duas, é trazer, não é? Uma mais-valia a nível de conteúdo, de partilha, de como é a vida de uma mulher com o sucesso que tu tens, não é? E como é que é a vida de uma mulher no mercado imobiliário, como mãe, como mulher e como grande empresária que és. E eu gostava que, porque todos nós vemos a Célia Aguiar, a grande profissional, e eu gostava que tu nos contasses um pouquinho da tua vida, do antes de entrar no mercado imobiliário, portanto, antes de 2005. O que é que tu fazias? Quem era a Célia Aguiar? Olha, a Célia era a mesma pessoa, porque a Célia nasceu há uns quantos anos, naquele dia, naquele sítio, portanto eu era a mesma pessoa, que entretanto evoluiu, e evoluiu bastante. Olha, eu às vezes em brincadeira entre amigos costumo dizer que eu já tive várias vidas numa mesma vida. Ou seja, vamos aprendendo, vamos passando de experiência em experiência, vamos tendo desafios, coisas boas, umas correm bem, outras não tão bem. Antes de 2005, que foi quando eu entrei no mercado imobiliário, eu era com uma pessoa com uma experiência na área financeira. Eu tirei uma licenciatura em gestão e comecei logo a trabalhar. Naquela altura a gestão estava tipo assim, era cada um que saía, cada pipoca que saía, cada milho que abria tinha um emprego. Aquilo era uma maravilha. Toda a gente tinha. E eu tirei o meu curso à noite, fiz um ano de dia e depois mudei para a noite e comecei a trabalhar, e foram anos muito árduos, em que eu trabalhava de dia e à noite estava. E entrava na faculdade, eram que às 7 da noite, eu acho, e saí lá às 11. Fazíamos tipo 2 horas mais 2 horas, comíamos qualquer coisa no meio. Foram anos árduos, mas como agora, quando eu tenho um objetivo, eu foco no objetivo. E, portanto, é aquilo. Era o curso que eu queria fazer. Portanto, tinha muito que trabalhar. Quando era época de frequências, eu não podia ir para a praia. Não ia para a praia, porque eu só pensava nas frequências que eu tinha que passar. E aquilo foi lixado, foi tramado, foi muito duro, mas mas é assim, eu acho que nós temos sempre que focar um objetivo e seguir. É como quando vamos na autoestrada. Eu ainda ontem vinha na autoestrada, fui a Aveiro, como sabes, e vinha para baixo. E quando eu detesto apanhar aqueles caminhões de tiro grandes na autoestrada, mas quando eu apanho e tenho que ultrapassar, porque eles têm que ir mais devagar, eu também não venho muito depressa, hein? Mas ultrapasso, e quando estou ao lado deles, sinto ali uma dualidade do género, estou aqui e sinto ali aquela coisa grande ao lado do meu carro mais pequenino, e tremo, e depois penso, não penso assim, olha, o objetivo é ultrapassá-lo, não é? E quando nós focamos no objetivo, o caminhão até diminui de tamanho. Percebes o que eu quero dizer? Então é assim, foi assim para fazer o meu curso, a minha licenciatura. Trabalhei em finanças, fui controller primeiro, depois fui diretora financeira de empresa multinacional. E pronto, e depois a dada altura, porque Portugal literalmente anda de crise em crise. Nós andamos de crise em crise, não é? Sim. Então, em 2002, 2003, estávamos a viver outra grande crise. E a multinacional onde eu trabalhava decidiu sair de Portugal, porque não era rentável, foi-se embora. E eu pensei, se calhar já estou a passar para outra pergunta, Telma. Não. E eu de repente... Eu perguntei-te como é que tu eras, o que é que se passava na tua vida antes de 2005, é mesmo isso?
Então, eu de repente, a grande empresa americana, onde eu trabalhava, decidiu sair de Portugal. Eu reportava à França, aqui assim, a Europa, mais pertinho, e eu já sentia uma coisa em relação à área financeira em que eu trabalhava, que era, estava fechada, lá naquele meu pequenino gabinete, não tinha grande coisa a ver com a atividade da empresa, não tinha, porque a empresa tinha uma área comercial, tinha vendedores, tinha a parte de marketing, e eu limitava-me como financeira a introduzir aquilo tudo, a fazer mapas muito bonitos, a ver o que é que tinha acontecido no mês, no ano. Quando chegava ao final do ano, a coisa brilhava um bocadito mais, porque aí fazia os orçamentos para o ano a seguir. Mas eu sentia qualquer coisa do género: epá, estou aqui a analisar o que os outros fazem, percebes o que eu quero dizer? E eu Sim, a não ver estou. resultados dos outros, não é? E eu não estou no campo, ou seja, eu na altura, eu passei por duas grandes multinacionais, uma que foi a primeira, onde eu fui controller, era da indústria química, era a Nalco, ainda existe, é uma grande multinacional. Estava sediada em Barcelona, lá tinha fábricas e eu reportava a um senhor, um financeiro em Barcelona, e pronto, eu gostava do que fazia, obviamente eu fazia, ou seja, comecei a aplicar aquilo que comecei a aprender, não é? Saímos da faculdade quase sem saber praticamente nada, não é? E então, mas eu pensava sempre assim, ou seja, para mim os engenheiros químicos, eles eram vendedores, eles sabiam do negócio, mas eles próprios vendiam nas fábricas, tratavam as algas daquelas grandes torres das refinarias. E eu limitava-me a transpor toda a atividade deles em mapas, em números. E eu Uhum. sentia-me menor, a sério. Se calhar não era na organização, mas eu sentia-me menor porque não tinha a ver, sei lá, tinha toda aquela genica dentro de mim e eu não tinha a ver com a atividade da empresa. Pronto, depois passei para outra multinacional, aí mais da área dos serviços, que era IIR, em inglês IIR, que era Institute for International Research. E era uma grande multinacional que ainda existe na área da formação para executivos. Uhum. E pronto, e fazíamos grandes seminários em Portugal, claro, também, sobre grandes normas de contabilidade que saíam, sei lá, um grande desafio para a área dos recursos humanos, na indústria a mesma coisa, e eu nessa altura era diretora financeira dessa empresa. Reportava a Paris, aí nessa empresa era a Paris, mas de novo a mesma coisa. E eu aí, sabes, comecei, disse assim: olhem, eu gosto muito da área da saúde. Na família tínhamos um médico, meu marido era médico, e na área da saúde eu disse assim: olhem, vamos começar uma nova atividade de seminários na área da saúde, e eu gostava, se vocês pudessem, se confiarem em mim, eu gostava de começar a ser eu responsável pela pesquisa e por fazermos um seminário ou outro nesta área da saúde. E começou assim. Portanto, quando a empresa saiu de Portugal, na altura ainda passou a atividade toda à sucursal europeia, mas depois decidiram mesmo sair, eu já estava com um pezinho na área comercial. E eu Uhum. acho que foi por aí que se deu o trampolim. Depois eles saíram e eu fiquei: o que é que eu vou fazer agora? E Telma, não me apetecia nada continuar na área financeira. Nada. E pronto, e em família surgiu essa ideia: porquê que não vais para a área imobiliária? E na altura, o meu marido trabalhava com uma pessoa com quem eu fui trabalhar a seguir, com a Assunção Ravara, tenho maior orgulho que ela veja isto, Uhum. e que sabe, ela sabe, aliás. E fui falar com ela. E comecei assim a minha atividade no setor imobiliário, em 2005. Em 2005, já passou muito É tempo, verdade. 18 anos, não é? Sim, 18, quase 19, 18 sim, sim. anos, quase 19 anos. E o que é que tu, na altura, tu entras em 2005, mudas totalmente da atividade, não é? Sim. O que é que tu sentiste? Quais foram os teus maiores desafios nesse momento? Olha, Nessa Telma, tomada de decisão, não é? sim, fui completamente para fora de pé. Completamente Exatamente. para fora de pé. Porque, olha, até vou contar aqui uma coisa. Eu lembro-me, não sei se foi no primeiro ano, se foi no terceiro, seja lá, porque a atividade demorou um bocadinho a dar frutos. E eu lembro-me de ter ido a um curso na Remax Portugal, que foste tu que deste um dos dias.
E a dada altura, tu começas a andar no corredor entre as fileiras de agentes imobiliários de um lado e do outro e começas a entregar cartões. Estás-te a ver fazer isso, não estás? Claro que Entregar estou. cartões do género. Vamos simular, estamos na rua e temos que entregar cartões. É uma coisa super natural. Agora, para mim, é super natural encontrar alguém no elevador, no escritório onde estou, onde seja, e faço conversa e digo o que faço. Para mim é normal. Mas naquela altura pensei assim, bom, lá estou eu outra vez atirada para fora de pé. Ela vai-me entregar um cartão e eu vou ter que dizer o guião que sei, mas com o qual não me sinto confortável. E pronto, e foi assim, fui completamente por fora de pé. Ou seja, de um gabinete entre balancetes e demonstrações de resultados e profit and loss e não sei o quê, pá, vejo-me a falar com as pessoas e a ficar surpreendida por quão bom isso era. E é E é. bom, Uhum. é muito Ou bom. seja, saíste mesmo, mas no fundo tinhas, como acabaste de nos contar, tu tinhas essa vontade, tu tinhas a vontade de sair desse gabinete, tinhas vontade de sair para a rua, sair, não estar confinada, não é? E a um gabinete ou a essa atividade que tinhas, mas sim, no fundo tu gostavas era, apetece-me falar com pessoas, não é? E é E isso eu que tu... sabes o que é que eu me apetecia? Eu vou dizer o que me apetecia era fazer parte da atividade da empresa. E eu não fazia. O que me apetecia era fazer mesmo, era gerar rendimento, era participar naquela atividade, naquele lucro ou não que a empresa tivesse. E eu não participava. Era isso que eu sentia falha. Eu sentia falta disso, ou seja, eles vibravam com aquilo, eu assistia àquelas reuniões e eu limitava-me a fazer contas. Atenção, senhores diretores financeiros, o vosso trabalho é estupendo, hein? Porque as empresas podem ir para o cano abaixo se a coisa não estiver a correr bem. Mas, e sim, é assim que acontece. Mas, sei lá, eu sentia vontade de ir para aquela vibração, para aquilo que gerava atividade. Percebes, Telma? Foi isso. E pronto, mas atirei-me completamente para fora de pé, porque mesmo uma Saíste coisa da que zona eu... de conforto e tiveste que aprender muita coisa que não sabias, não é? E Sim, atrever-te, tiveste-te a atrever sim, a falar com pessoas. isso foi Olha, difícil. foi difícil para ti. Olha, Célia, diz-me uma coisa, na altura os teus filhos eram pequeninos, não é? Sim, Eram pequenitos, a Catarina tinha 3 anos e o pois, Afonso 13 mais 10. Eram pequenos. eram pequenos. Como é que tu conseguiste conciliar esta atividade que tem um pouco de desgastante porque é muito desafiante, não é? Como é que Uhum. tu conseguiste conciliar por causa dos horários, visitas, fins de semana? Como é que tu te organizaste e conseguiste conciliar com a vida familiar? Olha, muito bem, muito bem. Eu acho que quando nós queremos, nós conseguimos fazer tudo. Ou seja, a dificuldade é nós querermos. E eu queria ter sucesso nesta atividade. O primeiro ano não foi fácil, aliás, e o segundo ano também não. Mas porque na altura, agora as coisas estão muito mais facilitadas, há muita formação, há muitos colegas que já têm muito sucesso e com quem nós podemos falar e perceber como fazem. Uhum. Eu tento ser o mais aberta possível, como tive muitos colegas que o foram comigo. E tento ser. Eu tento a cada dia ser sempre melhor do que fui ontem, a cada ano ser melhor do que fui o ano passado. E tento beber alguma informação num ou noutro colega, simplesmente para melhorar. Ou seja, mas a minha bitola é sempre o que eu sou agora. E portanto foi a mesma coisa, eu na altura não sabia nada. Eu lembro-me que tinha na minha agência o António Gonzaga, muitos que nos estão aqui a ouvir com certeza o conhecem, ele é extraordinário. E eu pensava, bolas, eu queria um dia ter a facilidade de fazer contactos como ele faz, porque ele era extraordinário, extraordinário, era e é, com Era certeza. espontâneo também? Sim, muito Era uma espontâneo. coisa que ele gostava e Uhum. brincava com isso, não é? E eu quando digo que fui atirada para fora de pé, eu não sabia fazer isso. E, e eu acho que nós temos que entender, na área imobiliária, nós lidamos, quer da pessoa mais humilde, à pessoa melhor a nível financeiro. Nós estamos sempre a lidar com alguém
e com um bem que essa pessoa preza muito e que lhe custou muito a adquirir a vida toda, ou que ainda está a pagar, ou então que é resultado de uma vida de trabalho e de investimentos imobiliários que tem. Portanto, nós trabalhamos com pessoas, muitas das vezes, com o bem mais valioso que elas têm na vida, ou com um dos bens mais valiosos que elas têm na vida, porque o imobiliário é o melhor investimento, não há dúvidas, para aplicarmos os nossos recursos financeiros. Não há forma de pensar diferente. O dinheiro parado no banco, daí a 10, 20, 30, descapitalizou completamente. E aplicado num imóvel, o bem vai valorizar. Portanto, Sim, a é sempre atividade que garantido, não não... é? Mais cedo ou mais tarde é sempre garantido, não é? Nunca é perdido. Nunca é Claro, claro. Se for um bom investimento, numa boa zona, uma boa compra, está sempre garantido e está sempre a valorizar. E eu de início talvez não entendisse isso muito bem, mas pronto, como dizia, na altura não havia tantas formações como há agora, o mercado imobiliário há 18, quase 20 anos era muito diferente em Portugal, e pronto, e eu fui andando devagarinho, como consegui. Sim, mas tu foste andando devagarinho, mas chegaste muito longe, não é? Porque tu és uma consultora imobiliária que tem um equilíbrio, ou seja, és muito constante, não és aquela pessoa nem com grandes subidas, nem grandes descidas de faturação, tu és muito equilibrada, és uma pessoa que está a ser muito constante, mas em constante crescimento, e tens feito um percurso, uma carreira brilhante por causa disso, não é? Queres-nos falar um pouco dos teus resultados, dos prémios que já conquistaste? Fala-nos um pouco sobre isso, que eu acho que é super interessante as pessoas conhecerem-te, quem não é do mercado imobiliário, não é? Conhecerem como é que é possível alguém entra em 2005. É verdade que o mercado era muito diferente, que a formação também não abundava, não havia formação especializada, e hoje, até aos dias de hoje, tu atingiste resultados fantásticos, não é? Resultados que poucas pessoas conseguem atingir. Eu gostava que tu nos falasses um pouco sobre isso. Que prémios é que já conquistaste? Como é que é essa vida e esse sucesso? Eu não sei se são prémios fantásticos, são os melhores que eu consegui. Há Claro, melhores, há eu sei que melhores, são. É melhor, há sempre melhores, não é? há sempre melhor. Olha, Telma, o que eu tento fazer é o melhor a cada dia, mesmo. Tento fazer o melhor a cada dia. E quando tenho um cliente novo ou algum cliente já há muito tempo que procura os meus serviços de novo, eu dou tudo. E por aquilo que falávamos há pouco, porque eu sei que é um bem muito valioso e eu tanto faço isso para um imóvel de ia dizer 100 mil euros, mas agora já quase não há imóveis de 100 mil euros, não é? Porque o mercado imobiliário, entretanto, valorizou imenso e Portugal teve a sorte, eu acho que foi a sorte, de se comparar a uma capital europeia. Neste momento é o que se passa, não é? Mas eu dou tudo por tudo. Quer tenha um imóvel de gama baixa, quer tenha um imóvel de milhões para vender. Eu dou tudo por tudo. Às vezes os imóveis mais económicos são aqueles que dão mais trabalho, mas os imóveis de luxo também dão muito, muito trabalho, porque obviamente a oferta é menor, a nossa experiência é menor e a escassez de clientes existe, não é? Portanto, nós temos que ir à procura daquela pessoa certa para aquele imóvel sempre, seja ele qual for. Seja um imóvel que não esteja tão bem cuidado e precise de home staging, seja um imóvel que esteja super bem, mas por outro lado não há tantos compradores. Portanto, tu pedias-me para falar desse percurso. Esse percurso tem sido, olha, tem sido a acompanhar uma vida pessoal de altos e baixos. Nós todos temos desafios, não é? Eu tento a não ser. Quando enfrento um desafio mais negativo, eu nunca me considero uma vítima, nunca. E quando as coisas correm bem, também não acho que sou uma super-heroína, porque não sou. Portanto, cada dia dou o meu melhor e às vezes as coisas correm bem, tento que corram sempre bem, às vezes demoram um bocadito mais a correr melhor, não é? Mas eu dou sempre o meu melhor, sempre. E sim, e tenho tido algum reconhecimento. Eu trabalho quase sozinha, eu tenho uma assistente, uma super assistente, não sei se a Graceta está Está aí. aqui, está aqui, está aqui. Está aí. Está Ela aqui, é Graciela. incrível,
E é o prolongamento da minha atividade, ou seja, é o meu braço direito e esquerdo. O que eu não consigo fazer, ela faz. E eu acho que tem que ser assim. A atividade imobiliária tem que começar assim. O agente começa sozinho, começa a progredir em número de clientes, em número de negócios, e quando já não consegue dar conta do recado, eu acho que aí faz sentido haver alguém que dê essa continuidade, que faça coisas que não são menores, mas que são precisas fazer, mas que nós somos precisos noutras coisas, a fazer visitas, Claro. ou a fazer contactos, ou angariações, ou a conhecer casas, ou a fazer estudos de mercado. E portanto foi assim que as coisas foram acontecendo. Tenho uma outra pessoa que me ajuda e que me faz visitas, que eu espero que em breve seja uma super assistente também. No que depender de mim será. E Sim, pronto, e tem claro. sido assim, Telma. Não te vou falar de prémios, porque olha, cada ano, cada dia, cada imóvel, cada cliente é uma experiência nova e eu dedico-me em absoluto a cada um deles. Sem dúvida, sem dúvida. E no fundo, a mais que os prémios, não é? Eu acredito que tu penses assim, não terias o sucesso que tens, em que cada projeto terminado com sucesso, que é o projeto de cada família, para ti é o que te faz sentir bem, portanto, sentes-te realizada, não é? Sentes-te Muito. realizada com o bem-estar e com a felicidade dos teus clientes, não é? Sim. Os projetos de sucesso, claro, e trabalhas muito para que todos sejam de sucesso para cada cliente. Uhum. Agora, os teus filhos já estão crescidos, não é? Os meus filhos Agora, agora, como eu costumo dizer, já não precisam de mim. Estou a brincar, estou sempre aqui para eles. Mas sim, eles tinham 13 e 13 quando eu comecei na atividade imobiliária. Mas, olha, Telma, posso dizer, porque eu acho que às vezes é difícil, ou as pessoas podem achar que é difícil, não é nada difícil. Eu lembro-me, meu filho já tinha 13 e, portanto, ou ajudava ou levava à escola, ou ele até já queria ir sozinho, não é? Porque os miúdos chegam a uma altura que querem voar sozinhos e, portanto, já queria ir sozinho. Ela era pequenina, deixava super cedo. Eu lembro-me de deixar no colégio cedo, tipo 8 da manhã. Para mim também era bom, porque eu estava a iniciar uma atividade e, portanto, eu queria muito ser conhecida naquela zona que eu escolhi, que era o Lumiar, que eu escolhi para trabalhar. Era a zona onde eu vivia também. Portanto, eu deixava à porta do colégio e a seguir ia tomar café, ia comprar água, ia comprar pão e às 9 estava a chegar ao escritório. Portanto, antes disso já tinha uma hora de trabalho na minha zona de posicionamento, na zona claro que onde eu queria sim. ser conhecida. Tu tinhas, ainda tens, mas lembro-me perfeitamente disso, eras muito forte no posicionamento no Lumiar, sem dúvida Uhum, alguma. Onde se passasse, via-se ali a guiar, não é? uhum, Fosse em casas em venda, com cartazes de venda, fosse no comércio, via-se que tinhas um uhum, posicionamento muito forte também. uhum. Também foi um dos pilares da tua carreira, certo? Sim, foi. As atividades que tu levaste muito a sério, para quem ficou realmente com o pé fora d'água, que era como é que isto se faz, como é que eu vou fazer isto, prospecção e posicionamento, Eu não fiquei com um, fico com os dois. levaste muito a sério. Completamente. Sim. Agora já não ficas, porque tu Não. percebeste que efetivamente seria o caminho, não é? Para o teu sucesso e para chegares onde tu querias, correto? Sim, eu queria ter uma carreira como todos nós. Eu tinha uma carreira na área financeira, mas eu era assalariada, eu trabalhava para uma empresa. Eu trabalhava para realizar o sonho de alguém que eu nem conhecia. Claro. Eu nunca conheci o dono dessas duas empresas. De uma conheci, mas da outra não. Portanto, eu acho que aqui e se calhar vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, a carreira imobiliária, ou seja, a atividade de um agente imobiliário é uma atividade empresarial, como outra qualquer, em que nós não podemos pensar que vamos trabalhar das 9 às 6 e acabou-se, porque para esse horário há salários bem definidos, não é? E vão desde salário mínimo, 700 euros, até, sei lá, 2, 3, 4, 5, não sei. Depois já estamos ao nível dos gestores de grandes empresas e isso eu já não sei. Mas se nós queremos trabalhar no nosso sonho, nós podemos fazer isso nesta atividade.
Sem dúvida. Portanto, tu és uma empresária e sentes-te, claro, como uma empresária, porque efetivamente traçaste um plano, não é? E tu fazes a gestão da tua empresa. Traças os objetivos, tens um sistema de trabalho, tens o teu plano, tudo muito bem definido e és uma mulher empresária, dona do teu negócio, certo? Sim. Do teu presente e do teu futuro. Olha, entrou aqui a Melissa Ferreira, vês? Olá, Melissa. Estivemos há bocado a falar de ti antes. Não Mas foi? bem, muito bem. Mas bem, muito bem. E é verdade, portanto, tu és mais uma mulher que, que o teu sucesso deve precisamente a teres percebido que tens que ser uma empresária, que és uma empresária, não é? O teu sucesso vem dessa tua visão. Mas tu sempre tiveste essa visão muito, muito bem definida, não é? Muito, tu sabias, quando entraste no mercado imobiliário, sabias muito bem o que querias, não sabias ainda como fazê-lo, não é? Mas isso aprendeste. Aprendeste e aprendeste muito bem. Estou a aprender. E estás a aprender, e continuas sempre a aprender, não Ainda é? estou a aprender. Estás a aprender. Por isso, é possível ser mulher, é possível ser mãe, é possível ser tudo um pouco, não é? É. Célia. É possível ser tudo o que nós quisermos, como eu te dizia há bocadinho, Telma. Eu acho que o clique é nós querermos. Nós temos tempo para tudo o que nós queremos. Nós não temos tempo para aquilo que nós não queremos. Claro. Mas eu tracei esta. Eu acho que não é difícil, caramba, não é difícil. Agora, temos que ser empreendedores. Isto não é física quântica. Isto não é sequer tão difícil quanto aquilo que eu aprendi na faculdade de gestão. Não é? Sem Agora, dúvida. uma coisa é, temos que ter muita persistência. Muita persistência. Temos que ter muita força de trabalho. Temos que trabalhar. E temos que trabalhar para o bem do cliente, não é? Para conseguir realizar o que o cliente quer fazer, quer seja encontrar a casa de sonho, quer seja vender a casa que precisa de vender, pelo motivo que precisa de vender. Cada um tem os seus motivos, não é? Com certeza. Célia, está aqui uma pessoa a colocar-te uma questão, que é eu não sei se vou dizer bem o nome, mas Aquile Simó, será? Ah, sim. Sabes quem é? Sei quem é ela. E ela pergunta assim: Célia, tem alguns conselhos para mãe empresária com bebê ainda pequeno? Como enfrentar os desafios e conseguir os resultados? Olha, eu não sei se eu digo bem o nome da Achille, pronto, Aquilo. Achille Simon, mas olha, ela é uma querida, obrigada por estares aqui. Admiro-a imenso, eu sei que ela tem um bebê pequenininho e às vezes vejo uma coisa incrível que ela leva, não sei se tem alguém para tomar conta do bebê dela, leva, cada um tem que fazer as escolhas que tem e cada um é que sabe, até eu tive uma ajuda tremenda da minha mãe, até os meus filhos terem 3 anos de idade. Mas nem todos podemos ter essa sorte, não é? Por múltiplas razões. Mas eu tive, tanto com o Afonso, que é o mais velho, como com a Catarina, que é a mais nova, tive a ajuda da minha mãe. E a minha mãe ajudou-me até os meus filhos terem 3 anos de idade e poderem ir para um colégio, para uma escola, para infantil ou o que fosse. Essa para mim é a situação. Eu tive a situação ideal de ter a minha mãe, uma segunda mãe para os meus filhos, a cuidar deles. Na altura, no tempo do Afonso, eu deixava-o em casa da minha mãe e no tempo da Catarina, a minha mãe vinha para a nossa casa e ficava com ela, até ela ir para um colégio. Eu ficava livre para trabalhar e eu vou agradecer sempre à minha mãe por isso. Mas hoje há sítios incríveis para ficarem com os nossos filhos. E às vezes, eu sei que às vezes as mães querem muito estar com os bebés ou com as crianças pequeninas porque acham que mais ninguém nos substitui ou lhes dá o carinho que eles precisam, mas eu acho que não é sempre assim. Eu substituí-me pela minha mãe. Era uma avó, é certo, mas era outra pessoa, não era eu. Primeiro dia, que eu ainda hoje disse, eu hoje fui a uma obra e foi lá uma arquiteta que deixou o bebê dela pela primeira vez com uma babysitter em casa. E ela estava com lágrimas nos olhos. E eu disse assim, Diana, eu lembro-me perfeitamente dos 2 dias em que deixei os meus filhos, separados por 10 anos, não é? Sozinhos na altura com a minha mãe, eu fui a chorar o caminho
inteiro para a empresa. Mas fui chorar o caminho inteiro. Depois cheguei lá, devo-me ter esquecido um bocadito, fiz o que tinha a fazer e voltei para casa a correr. As crianças ficam bem com outras pessoas, não é? Porque nós não nos podemos anular porque somos mães. E temos muito tempo para ser mães a tempo inteiro e como deve de ser. Há pessoas que não podem escolher mesmo. Imaginem, uma pessoa que trabalha numa fábrica, tem um bebê e agora tem mais do que 3. Eu na altura quando tive os meus filhos eram 3 meses, 4 meses. Mas uma pessoa que não tenha esta liberdade como a agente imobiliária, chegando ao final do tempo de maternidade, tem que encontrar uma solução para o seu bebê. E não é uma situação menor, é o que tem que ser. Portanto, e respondendo diretamente à Achille Simon, eu acho que nós temos que encontrar forma de que os nossos filhos sejam cuidados durante o dia, durante aquelas horas em que nós não podemos estar com eles, para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Porque se nós trabalhássemos numa fábrica, num supermercado, num cabeleireiro, onde quer que fosse, tinha que ser assim. Senão nós não tínhamos, no final do mês, os 700, ou os 800, ou os 1000 euros, não os teríamos. E nós não conseguíamos dar o conforto aos nossos filhos de ter roupinhas, de comer, do que fosse. Portanto, nós somos agentes imobiliárias, empresárias no ramo imobiliário e somos mães, temos que conseguir encontrar soluções para isso. E eu fiz isso com os meus filhos e eu espero que eles achem que foram bem cuidados. Eu acho que foram, pelo menos dei o meu melhor. Exatamente. Esforcei-me imenso. E eu acho que sim, para uma agente imobiliária, claro que é possível ser mãe, claro que é possível ser mãe de um, de dois, em idades diferentes, como eu fui, e ao mesmo tempo ter a sua atividade. A maior parte de nós tem companheiros, não é? Portanto, as crianças têm um pai também. E há sempre formas de se conseguir conciliar as coisas. Telma, muito sinceramente, e todos que estão aqui, eu acho que sermos mulheres ou homens ou whatever, quer dizer, é igual. Nós temos é que ter a determinação de levar o nosso negócio avante, de ajudarmos os nossos clientes. Os clientes não têm culpa se nós decidimos não ter filhos, se decidimos ser mães, se decidimos casar ou estar sozinhas ou o que for. Não é? Nascemos na condição de mulher e, na verdade, pronto, a maternidade é um peso grande, é um peso bom, mas há soluções para tudo. E eu acho que devemos ser completas. E se nós não conseguirmos ser completas e sermos mulheres, mães, profissionais, eu acho que a coisa fica desequilibrada. Eu não é? Eu acredito muito no equilíbrio. Tem que haver equilíbrio mesmo, concordo contigo plenamente, Célia, porque esse é que é o grande problema de quando não há o tal equilíbrio, é porque ou está a parte pessoal a correr muitíssimo bem e a pessoa acaba por não estar tão focada e tão... A parte profissional geralmente não corre tão bem, ou então ao contrário. E isso é um desequilíbrio tremendo, não é? E o que é muito bom é quando efetivamente estão os dois lados muito bem equilibrados, o profissional e o pessoal. E nós, obviamente, esta atividade é tão maravilhosa, que nos permite a nós gerir o tempo de forma que nós entendermos que somos donas do nosso tempo, não é? Como empresárias, e tomar as tais decisões muito bem, como tu disseste. Não há outra atividade, porque quem trabalha por conta de outrem, não é? Efetivamente tem que colocar os filhos em algum lado, não é? Seja das Não há outra 8 hipótese. Não há outra hipótese. E nós, com esta flexibilidade de horário, somos nós que gerimos o nosso tempo, se calhar até conseguimos dar um tempo com mais qualidade, sem dúvida, do que outros pais, mães e pais, obviamente, que entregam os filhos nas creches às 8 da manhã ou às 7 e muitas vezes só vamos buscá-los às 7 ou 8 da noite. Porque não tem outra forma de fazer, não é? Porque trabalham por conta de outrem. Está aqui a Tânia Nunes, ou Tânia Rodrigues, pergunta-te assim: e quando estás cheia de garra e força e parece que não vês luz ao fundo do túnel, isso aconteceu-lhe? Qual o conselho a dar? Isso acontece-me. Acontece, Acontece e eu acho que vai continuar a acontecer. ainda bem. Tânia, não é? A Tânia Rodrigues. Tânia, quando sentires isso, continua a trabalhar.
Continua, não pares. É assim. Agora, por exemplo, se calhar não é o objetivo, Telma, mas estamos Hum. num momento de mudança do mercado, não é? Podes falar à Seja vontade. o que for. Olhem, aqui há uns anos fiz um curso de desenvolvimento pessoal no Brasil, uma coisa gira, e aprendi uma coisa que se aplica a tudo. Olhem, aconteça o que acontecer, continua a respirar, foi o que eu aprendi. É que nós às vezes esquecemos das coisas básicas, não é? Nós vivemos e respirar é uma coisa que nós nem pensamos que estamos a fazer, não é? Estamos sempre a respirar, os pulmões estão sempre aqui. Portanto, aconteça o que acontecer, continua a respirar. Esteja o mercado como estiver, continua a trabalhar. Se nada, como é que a Tânia dizia? Se não vemos luz ao fundo do túnel, Sim. centra-te e percebe se estás a fazer as coisas certas. Quem é a Tânia? É a Tânia, Tânia Nunes Rodrigues, da KW. Ok, pronto. Seja onde for que se esteja, um negócio imobiliário é do agente, não é? O cliente confia no agente, é o agente que tem que promover aquela casa, fazer tudo para a vender, ou, não tendo casas, eu não sei qual é o estádio da Tânia neste momento, ou o nosso daqui a um tempo, mas o que nós temos que fazer é como um supermercado. Um agente imobiliário, comparem, é assim meio bizarro, não é? Mas um supermercado, se não tiver as prateleiras cheias de produtos, não vende, não é? Não vende. Aquele financeiro, coitado, ao final do mês, não tem nada para somar. Os mapas não mostram nada, não é? Então, nós, como agentes imobiliários, a nossa atividade empresarial, nós temos que ter imóveis para vender, para promover, para que a nossa atividade mexa e para que haja resultado e para que entre uns clientes e outros que nos contactem através de um ou de outro imóvel, nós consigamos vender outro imóvel, ajudar outro cliente. Então, Tânia, eu não sei se a luz ao fundo do túnel é encontrar imóveis ou clientes para ajudar a comprar ou a vender, ou se é encontrar clientes compradores para aqueles imóveis que nós temos em carteira. Mas seja o que for, temos que nos centrar naquilo que nós sabemos que são as atividades, quer para encontrar novos clientes, quer para encontrar clientes compradores para aqueles imóveis que nós temos em venda, e continua a trabalhar, continua a pedalar, todos os dias, nunca pares. Claro que sim. E outra, vou acrescentar aqui algo que tem muito a ver com o que estás a dizer. Célia, que nós também temos muita mania, todos nós, em todas as áreas da nossa vida, em olhar para aquilo que não temos. E temos que passar mais a olhar para aquilo que temos, não é? Porque muitas vezes um agente imobiliário tem um imóvel ou dois imóveis e está a pensar naqueles que não tem, que perdeu ou que podia ter tido. Mas se focar, olhar para aquilo que tem, efetivamente, e pensar o que é que eu estou a fazer, não é? O que é que eu tenho feito e o que é que eu estou a fazer para vender este imóvel, para ajudar estes proprietários. E se não está a resultar, é repensar a estratégia, não é? Mas olhando para o que tem, para os recursos que tem, para os imóveis que tem, e olhar para eles como tu no início da live disseste muito bem, que é todos como únicos, não é? Portanto, todos são altamente importantes. Mesmo que tenha 10 ou 20, tem que olhar para eles como só tivesse um. Não é? E só tem um. Olhar para ele como a única coisa mesmo. Há algo que eu tenho que fazer. O que é que eu vou fazer por este imóvel? Qual é a estratégia? E não parar enquanto não o vender, enquanto não realizar, não concretizar esse projeto, esse objetivo desse proprietário. E se está muito aflita, pede ajuda. Não é? Cada imóvel é único, cada cliente é único e ter um ou ter 5 é ótimo e a estratégia para cada um deles tem que ser diferente. Se tiver 50 já é um bocado mais difícil, porque cada imóvel, cada cliente é um peso, é uma responsabilidade imensa. E nós temos que olhar para cada um deles individualmente. Portanto, eu diria que se temos 5, vamos aplicar ali toda a força naqueles 5 para tentar vendê-los, não é? Que estratégias é que estamos a utilizar? O preço está certo? As estratégias de promoção estão certas? Estamos a promover? Como é que estamos a promover? A que mercado estamos a chegar? Onde é que estão os clientes potenciais daquele imóvel? E trabalhar nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Grande parte do problema muitas vezes tem a ver com isso. É perder a motivação
e a motivação só porque não se vendeu dentro daquele prazo e a pessoa fica. Acontece muitas vezes com muitos consultores, fica um pouco em pânico, não é? Eu nem consigo falar com o proprietário. Não, pelo contrário. Esse é o momento de se sentar com o proprietário e tem que reanalisar o processo. Como se Sim. fosse. Porque o mercado muda, em tão pouco tempo o mercado vai mudando, não é? Mas pronto, nós estamos aqui a falar de São Tânia, vamos ficar aqui só a falar. Mas é isso mesmo, se é procurar novos imóveis, é procurar novos imóveis todos os dias, os cartões, falar com pessoas, com todas as pessoas que se conhece, e se o problema é encontrar comprador, é verificar o que é que se está a fazer, é falar com o proprietário, é dizer-lhe abertamente, senhor proprietário, estou a fazer isto, aquilo e aquilo outro, e nada está a funcionar. Não é? E falar sempre com o proprietário, sabem que é a queixa principal, é que o agente imobiliário não fala com o proprietário. Nem que seja como dizia o nosso querido amigo Fradeira, estou-lhe a ligar para lhe dizer que não tenho nada para lhe dizer, nada de bom, tenho para lhe dizer que fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro e nada ainda me trouxe o comprador. E outra coisa, Célia, nunca nos esquecermos que cada angariação que nós conseguimos fazer é sempre uma oportunidade, mas é quase como se fosse é o meu emprego, é o meu trabalho, ok? Porque de outra forma, quando o consultor vai para a rua, mas não vai focado, não tem nenhum objetivo definido, e não pensa que efetivamente pode ser realmente o escolhido para ficar o responsável pela venda daquele imóvel, porque vai ser escolhido, obviamente, não é? Que é uma grande responsabilidade, é uma responsabilidade também do mundo, e por isso tem que assumir esse compromisso. E assumir esse compromisso é fazer tudo o que está ao seu alcance para concretizar aquele projeto de vida. E também, Tânia, e todas as pessoas, obviamente, perguntem aos outros, vejam o que os outros estão a fazer e perguntem aos outros o que é que fariam naquele caso. Perguntem a colegas mais experientes e com resultados, peçam alguma opinião e falem com eles, porque muitas vezes, falando com um colega, um conselho de um colega com experiência, resolve uma questão que parecia enorme. Parecia que não havia luz ao fundo do túnel, não é? Sim. Muito bem. É como diz a Melissa Ferreira, ação mais motivação é igual a resultados. Exatamente. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mais alguma pergunta à Célia. É que depois nós estamos aqui entretidas a conversar. Eu tenho que ver se mais alguém fez alguma pergunta. Mas vão surgindo. Quem quiser fazer, começa a fazer perguntas à Célia. Já passaram 50 minutos, Célia, vês? Nós aqui na conversa. Somos boas conversadoras. Somos boas conversadoras. E temos uma boa audiência também, portanto as coisas vão fluindo de uma forma muito natural. Tu hoje sentes-te uma mulher realizada, Célia? Boa pergunta. Olha, eu sinto-me realizada a cada realização que eu vou fazendo, a cada dia que vai passando. Eu não sou insatisfeita, eu vou-me satisfazendo. Mas sabes, Telma, são sempre tantas pessoas para ajudar, verdade, genuinamente. São sempre tantos projetos, tantos imóveis, e eu vou-me sentir, estamos a falar a nível profissional, obviamente, e eu vou-me sentindo realizada a cada novo, sei lá, é tão bom. A maior maravilha a este nível é quando eu me sento para assinar um contrato de promessa de compra e venda e eu vejo, de um lado, uma família, uma pessoa feliz a comprar e outra família, uma pessoa feliz a vender, seja pelo que for. Ou porque vai mudar para uma casa melhor e maior e mais cara, ou porque está a fazer até uma situação diferente, ou está a divorciar-se, ou vai viver sozinho, ou precisa de comprar um imóvel mais económico. Nada, mas nada profissionalmente me dá mais satisfação do que ver duas entidades, uma a comprar, outra a vender, felizes e satisfeitas, e às vezes não é assim, não é? Nada me dá mais satisfação, portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, eu realizo-me a cada novo negócio. Profissionalmente, pessoalmente, sim, sou uma pessoa realizada. Bom.
Que bom, é verdade, sim, sem dúvida que lá está, é tal realização, a tua realização é todos os dias, não é? Estás sempre a sentir-te realizada com aquilo que consegues fazer pelos outros. E Sim. isso é maravilhoso. Olha, diz-me uma coisa, Célia, o que é que conselho é que tu poderias dar a quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvir depois, não é? Que conselho é que tu queres deixar para as pessoas que já estão no mercado imobiliário, ainda que seja há pouco tempo, mas também algumas já estão há algum tempo e nós sabemos, tu sabes, eu também sei, que a nossa atividade, como é muito desafiante, também tem altos e baixos e, acima de tudo, pessoais. A pessoa às vezes chega a um ponto, muitos momentos da nossa vida, e achamos que estamos cansados ou estamos já sei lá, são momentos, não é? Há pessoas que estão há muito tempo e parece que perdem a coragem, há outros que estão a começar e até há aquelas pessoas que nos estão a ouvir que até estão a pensar mudar de vida e porque não o mercado imobiliário, que conselho é que tu darias? Olha, eu acho que cada um de nós, e eu faço esse exercício também, hein? Não me ponho de fora, que é, cada um de nós tem que pensar que lá porque somos empresários e temos o dom de gerir o nosso tempo, o nosso dinheiro também. Mas o tempo é preciso cuidar, porque se nós não o gerimos bem, depois não há dinheiro nenhum, não é? Portanto, lá porque temos esse dom de gerir o tempo e porque ganhamos isso ao vir para esta atividade, temos que o fazer com muita cautela. Portanto, eu todos os dias eu não abdico de eu sou a minha própria entidade patronal, não é? E olha que é muito difícil lidar comigo. Portanto, imagina eu que lido comigo 24 horas sobre 24 horas. Portanto, eu não me dou ao luxo de falhar. Eu não posso parar. Estejam Não as podes coisas a correr permitir, não bem, é? não posso permitir parar. Porque se eu estivesse a trabalhar para outra pessoa, no sonho de outra pessoa, na empresa de outra pessoa, eu não parava, porque ele não me deixava. Eu não podia, senão eu ia para a rua, não é? Despediam-me, por justa causa. E bem, portanto, se eu estou a trabalhar para mim, todos os dias tenho que trabalhar. O mínimo. E o mínimo são as horas que eu trabalharia para outra pessoa. Trabalharia para outra pessoa. Portanto, no mínimo, eu tenho que trabalhar afincadamente a fazer aquilo que tem que ser feito para vender um imóvel que alguém nos confia, das 8, vamos lá, até às 6. Mas No não é mínimo. mínimo, mas é que é claro, no mínimo, porque o empresário não trabalha essas horas mínimas, não é? Trabalha muito mais. Portanto, eu tenho que trabalhar das 8 às 6 ou das 9 às 6 afincadamente, e é isso que às vezes não acontece, eu Verdade. acho. E é comigo, é contigo, é com toda a gente. Portanto, uma coisa que eu não me permito é não cumprir isto. Eu tenho que cumprir isto todos os dias. Eu não posso trabalhar só de manhã, ou eu não posso trabalhar só umas horitas e depois vou almoçar não sei quantas horas e depois se me apetece eu faço ou não faço. Não, mas é que não. Porque se nós trabalhássemos num supermercado, onde quer que fosse, ou num escritório, nós estávamos lá às 9, saíamos às 6, tínhamos 1 hora para almoço. Nós aqui somos empresários, é assim que nos chamamos, não é? Então temos que honrar esse nome. Nós temos que trabalhar afincadamente. E é isso que eu faço, e é esse o conselho que eu dou. Se é que posso dar conselho a alguém, é isto que eu faço comigo. É trabalhar a sério, porque estamos a trabalhar neste nosso projeto, nesta nossa empresa. Estamos a ajudar pessoas que confiam em nós e que nos entregam o seu bem mais valioso. Ou querem comprar um imóvel que para eles representa uma coisa tremenda, ou que têm dinheiro para pagar, e ainda bem se assim for, ou que vão ficar a pagar ao banco durante 20 anos, 10 ou 20 ou 30 anos. Portanto, isto exige todo o nosso compromisso. É isso que eu tento entregar, é todo o meu compromisso e todo o meu saber que vou aprendendo. Sem dúvida. A Ana Mota pergunta, eu vou ler o que a Ana Mota escreveu. Gostaria de perguntar como enfrentar esta nova era do imobiliário, que apesar de tudo ainda está muito caro. Noto que demora muito mais tempo a ter leads. Logo, os imóveis demoram significativamente mais tempo para se realizar a venda. Será que é assim, Célia?
Não sei, há casos e casos. O mercado aparentemente está em mudança, mas não sabemos bem para quê. Eu, quando entrei em 2005, em 2008, levei com tudo aquilo que a gente sabe, não é? O subprime, bancos a falir aqui e acolá e não sei quê, nós a tratarmos de arrendamentos. Cada um, pá, esqueçam o que se passa com o mercado. A sério, é o que eu tento fazer, é desliguem a televisão, não vejam televisão nem os telejornais, que só passa disparados, não é? Um mata o outro, não interessa. É que não interessa. Foquem-se no vosso negócio. O nosso negócio é encontrar proprietários que queiram vender as suas casas ou compradores que queiram comprar a sua casa nova. Então, o que é que nós fazemos todos os dias? É isso que nós, quando nos levantamos, temos que perceber. O que é que vamos fazer hoje para encontrar novos proprietários que queiram vender a casa? O que é que eu vou fazer? Qual é a É porque se eu estratégia, não fico é? sentada, ou se eu vou para o escritório, ou se eu fico em casa, nada acontece. Se eu vou para o escritório e não fizer nada, nada acontece. Nada acontece. Portanto, nós temos que saber o que é que vamos fazer. E o que é que nós temos que fazer? Contactar pessoas. Mas é que não há segredo nenhum. É isto, revelar, é a revelação, toda a gente sabe isto. É contactar pessoas. Não é? Contactar pessoas que nós conhecemos, do nosso círculo de amigos, círculo de influência, amigos de amigos, sei lá, amigos desde sempre do liceu, falar com as pessoas, dizer o que nós fazemos, estamos a começar esta atividade. Não ter vergonha de ser o agente imobiliário, não é, Célia? Mas vergonha, não, então se Ter isto é uma honra, atividade ter o empresarial orgulho. super rentável, se ajudamos pessoas, vergonha de quê? Exatamente. Eu sei que isso pode acontecer. Quando eu mudei, quando eu mudei para esta atividade, eu lembro que os meus pais disseram assim, mas agora já não sei qual deles verbalizou, nem sequer interessa. Mas tu vais vender casas? E eu disse, eu dei-lhes uma resposta que os deve ter desconcertado ainda mais. Eu disse, não, eu não vou vender casas. Sabem porquê? Porque as casas não são minhas. As casas nem são minhas, não é? Portanto, o meu saber vai ter que ser aplicado, o meu esforço é em promover um imóvel e encontrar algures no mundo inteiro, que agora com esta globalização, não é? Encontrar, e com este aporte de clientes estrangeiros que estão a investir cá, e ainda bem, encontrar o comprador certo. Portanto, nós temos mesmo, esta atividade é séria, é super importante, é muito importante para cada cliente que nós ajudamos, é mesmo muito importante. Quer seja porque é a casa onde eles vivem, não é? É um dos bens mais preciosos, a casa onde nós vivemos, o nosso porto seguro, ou então porque é um investimento imobiliário de centenas que ele tem, ou de milhões, o que seja. Se a pessoa confia em nós, nós temos que dar o nosso melhor. E esta atividade é mesmo isto, ou seja, esteja o mercado assim, meia mudança, estagnado como está agora, e assim, esqueçam as notícias, esqueçam o mercado, não interessa. Foquem-se nas pessoas que precisam da nossa ajuda. Sem dúvida, eu até me atreveria a dizer que seja o mercado como estiver, bom ou mau, todos os mercados são bons, todos os mercados são maus, depende do preço dos imóveis, depende das motivações dos proprietários e acima de tudo da nossa motivação para trabalhar, como tu acabaste de dizer, e muito bem. Por isso, temos de nos focar precisamente em aquilo que eu tenho e aquilo que eu quero fazer, certo? Portanto, o mercado não parou, em qualquer mercado se continuam a vender casas. Porquê que as casas continuam a vender casas? Em mercados ditos muitíssimo bons, depende daquilo que estamos a falar, também há casas que nunca se vendem. Claro. Não é verdade? Há casas que neste mercado que nós passamos, que estiveram à venda e continuam à venda e vão continuar à venda, nunca se vão vender. Ok? Portanto, não há mercados bons nem há mercados maus. Há precisamente aquilo que eu vou dizer. Não se foquem no negativo, foquem-se nos vossos objetivos pessoais e profissionais e foquem-se nos vossos proprietários, nos vossos compradores. E o negócio vai acontecer, porque há pessoas que continuam a fazer negócio em qualquer tipo de mercado. As casas continuam sempre a vender e a comprar. Por isso, é só arregaçar as mangas e avançar, não é? As pessoas compram casa sempre nas mesmas situações. Ou Sempre. porque têm filhos, ou porque os filhos saem de casa, porque crescem, não é? Como que sim? É assim, ou porque se divorciam, ou porque se casam, e é maravilhoso, é a vida. E nós estamos cá para ajudar, isto vai acontecer sempre. Claro, em qualquer tipo de mercado as pessoas continuam a casar, continuam a enviuvar, continuam a divorciar, continuam tudo, as mesmas razões continuam a acontecer. Portanto, não é por estar um mercado assim ou assado que as coisas que isso vai deixar de acontecer, porque é natural da vida, não é? As crianças Claro crescem, que sim. não é? Os teus filhos tinham 3 anos, agora
Tem 23, 24, não é? Mais 20, 20 e 30. 20 e 30, lá está, não é? Por isso vejam bem como estes filhos agora também vão procurar casa. Portanto, estamos sempre, o mercado não para e nós também não podemos parar, porque se nós paramos, alguém irá continuar e vai vender, verdade? Claro, Portanto, não claro. parem. Acho que esse é o conselho. Muito bem, Célia, são 10 horas, não sei se queres continuar, se queres acrescentar algo mais, algo queiras dizer. Tu é que sabes, Telma, não mando nada aqui. Diz e eu faço. Eu não digo nada. Eu só a ti quero-te agradecer, obviamente, quero-te agradecer por este momento tão descontraído e com tão bom conteúdo, mais uma vez. Sem dúvida que está a ser um momento muito especial. Mas eu acho que vamos ficar por aqui. Temos perguntas muito boas. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão. Acho que tivemos perguntas muito boas e acho que foram muito bem respondidas, porque no fundo estás a responder a umas centenas de pessoas que irão ter as mesmas dúvidas, não é? Portanto, o propósito é responder e fazer com que as pessoas nestas lives encontrem conteúdos para desenvolverem a sua vida, para melhorarem a sua vida. E acho que conseguiste fazê-lo muitíssimo bem, Célia. Não esperaria de ti outra coisa de uma forma tão descontraída como tu és. Obrigada. Tão profissional e tão descontraída. Por isso, só me resta agradecer-te, Célia, por teres aceito o meu convite e por estares aqui, obviamente. Obrigada eu a ti. Já te disse que quando eu comecei nesta atividade, tu já cá estavas e já cá estavas com muito, muito sucesso e com muito saber. E, portanto, em ti colhi muita informação e obrigada por me teres convidado. É um orgulho muito grande. Obrigada. Muito obrigada também, Célia. E obrigada a todas as pessoas que estiveram connosco neste momento e boa noite a todos. Célia, queres só despedir-te da nossa audiência que esteve aqui a acompanhar-nos? Obrigada por terem estado aqui connosco, obrigada pelas perguntas, obrigada por terem assistido simplesmente e até já, porque não sei se está aqui algum cliente meu, são todos colegas, mas vamos encontrar-nos com certeza e com toda. Eu gostava de deixar aqui uma questão, que é, eu gostava muito, mas muito mesmo, que o mercado imobiliário em breve evoluísse em Portugal bastante mais, porque precisa. Eu acho que precisava de haver profissionalização a nível dos agentes imobiliários mesmo e a partilha. Eu acho que, e acima de tudo, pela responsabilidade que nós temos com cada cliente que nós defendemos, acho que nós, os imóveis, mais uma vez vou dizer, os imóveis não são nossos. Nós temos a responsabilidade de dar o melhor serviço àquele cliente para rapidamente conseguirmos concluir aquele processo que ele nos pediu. Encontrarmos um cliente comprador, encontrarmos a casa. Então, o mercado imobiliário, nós como agentes, as empresas onde nós estamos, têm que trabalhar em uníssono. É impensável, impensável não haver partilha. É impensável. Algum cliente meu que eu defenda, eu não lhe posso dizer que a empresa A, B ou C não partilha, que eu tenho um cliente proprietário, que o meu colega noutra agência não pode trazer o cliente para casar com esse imóvel. Isto é impensável, é um mau serviço. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que eu evito dizer, mas na verdade às vezes a nossa atividade é muito mal olhada e este é um bom exemplo de como pode ser muito mal olhada. Nós não somos donos dos imóveis, nós prestamos um serviço ao cliente comprador e ao cliente proprietário. Nós temos obrigação primeira de facilitar o negócio. Nós temos que partilhar sempre, quer sejam empresas grandes, quer sejam empresas pequeninas, e isto nos 18 anos que eu trabalhei, 18 quase 19, na atividade imobiliária, eu vivi isto desde sempre. Portanto, colegas, estejamos em empresas pequenas, em empresas grandes, entendam, e só faz sentido assim. Os imóveis, mais uma vez, não são nossos. Nós estamos aqui para facilitar o negócio imobiliário. Portanto, a partilha, obviamente, em igualdade de circunstâncias, tem que existir. Agora, depende, obviamente, de pessoas, e eu acho que a atividade já foi melhor regulada no início do que é agora, porque agora creio que é agente imobiliário, cada um que quer e que não quer.
Devia ser mais regulada. Como é em mercados mais desenvolvidos, em que é difícil tirar uma licença para agente imobiliário, é preciso, porque este é um trabalho de muita responsabilidade. Hoje eu tenho o proprietário, amanhã tu tens o cliente comprador, é nossa obrigação fazermos a partilha, tem que ser. Um proprietário não pode confiar num agente que tem alguma limitação de não poder partilhar o imóvel com o comprador ou com o proprietário. É a nossa obrigação primeira, fazer um bom trabalho e termos a certeza que podemos facilitar o negócio imobiliário, nós somos facilitadores, os imóveis não são nossos. Concordo contigo, Célia. Grande dica, grande observação que fizeste. E tu sabes, quando entraste, eu já cá estava, não é? Eu já cá estava e partilhei muito, 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 muito. Aliás, eu vou-vos dizer que os anos que eu mais vendi na minha vida era a partilhar com os colegas. Eu chegava a ter uma informação de prospecção, viesse de onde viesse, que ia ter aquela angariação, eu ia conhecer o imóvel e a primeira coisa que eu fazia era avisar todos os meus colegas do escritório para eles verificarem se já ouçam imóveis que eu própria poderia vender em 24 horas. Mas eu não escondia para mim, eu divulgava logo. Para quê? Para fomentar a partilha. Porque, como disse a Célia, muitíssimo bem, são poucas pessoas que pensam assim, é que acham que os imóveis são nossos. Os imóveis não são nossos. Os imóveis são dos proprietários. O nosso compromisso é fazer tudo o que está ao nosso alcance para que aquela venda se concretize. E uma das coisas que temos de fazer é partilhar. Para que se venda o mais rapidamente possível, dentro do objetivo daqueles proprietários. Ok? Portanto, muito importante esta dica que tu deixaste, Célia. Muito importante. E nós, em relação ao profissionalismo, à profissionalização da nossa atividade, sem dúvida, houve uma tentativa, recordas, também chegaste a ter licença de angariador, não chegaste? Sim. Também? E foi uma pena que, de repente, tivessem acabado com a licença de angariador, não é? Isso foi um passo e depois recuaram. Uma pena mesmo, porque concordo contigo que cada vez mais nos temos que preocupar em profissionalizar a nossa atividade e no nosso dia a dia temos muita ética, muito respeito uns com os outros, porque é uma grande verdade, todos nós saímos de casa com o mesmo objetivo, certo? E hoje vendo eu, amanhã vendes tu. E se tivermos bom companheirismo, se formos honestos uns com os outros, respeitadores, temos que nos respeitar e ter muita ética comercial, a vida corre-nos sempre bem, ok? É verdade, acima de tudo. Eu acho que isto não é difícil, mas temos que ter muita capacidade de trabalho, mesmo, muita capacidade de trabalho e muita seriedade. Acima de tudo, porque nós estamos a defender os interesses de outras pessoas. Temos que ser sérios. Não há outra forma. Muito bem, olha, a Maria Coias diz muito bem, não partilhar é não respeitar o proprietário. Claro. Concordo plenamente. Muito bem. Bem, podemos ainda pensar sobre isso. Fazer uma live só sobre este tema. Vai ser um tema polémico, mas necessário. E às vezes a polémica é necessária. Eu sempre defendi a partilha com os meus colegas, obviamente, com qualquer colega de qualquer imobiliária, e é assim que ganhamos dinheiro, é assim que o mercado realmente movimenta, e é assim que os nossos proprietários conseguem vender os imóveis o mais rápido possível. Nunca se esqueçam disso. Portanto, é assim, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem presentes mais uma vez nestas lives de Telma Reis Entrevista e a debatermos o tema das mulheres no mercado imobiliário. Muito obrigada outra vez, Célia, porque vamos começando a conversar e não paramos, não é? Muito obrigada. Obrigada a ti, Telma, muito obrigada. És uma pessoa extraordinária e, obviamente, uma profissional incrível. Tu também és, minha querida. Muito obrigada também. Obrigada. E vou só lembrar que a próxima live é que vamos ter mais uma live, não é? A próxima live é já dia 3 de maio, que é quarta-feira, e desta vez vamos ter uma pessoa, uma mulher também interessante, muito interessante, que é uma guerreira. É uma mulher que já foi consultora imobiliária, era empresária, obviamente, e continua a ser empresária, mas deu um passo em frente, teve essa coragem. Estamos a falar da Sandra Silva.
A Sandra Silva é uma mulher muito lutadora, uma guerreira, cheia de energia, e vamos ter uma live em que onde ela vai partilhar também como é que tem sido a sua vida, e acho que vai ser muito interessante ouvirmos a Sandra Silva. Dia Vai, de 3 de maio, certeza. vai, não é? Tu conheces também a Sandra Silva. Sim. Dia 3 de maio, próxima quarta-feira às 21 horas. Não se esqueçam, venham aproveitar mais este momento. A todos, muito obrigada. Célia, um grande beijinho. Obrigada. Tenho saudade de estar contigo. Temos que combinar um almoço, um lanche, seja o que for, para Sim. conversar um bocadinho as duas. Sim. Um grande abraço. E até breve, até já, até quarta-feira. Muito obrigada a todos, boa noite. Fiquem Até bem. quarta. Boa noite, obrigada. Boa noite a Beijinho. todos. Obrigada, Telma. Obrigada, querida. Beijinho.